Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Este é o Rede na Prática, o seu canal para treinamentos de redes. Eu sou o professor Altieri e nesta aula eu vou falar sobre conceitos da rede AWS com o objetivo final aí de criar um servidor na AWS. E eu vou dar uma dica aqui para você criar um servidor gratuito na AWS. Não é que é um servidor de teste, é um servidor para você experimentar aí os serviços que a AWS, a Amazon te oferece no serviço do Amazon EC2 e que você pode também ali, se for eventualmente necessário, criar um servidor e usá-lo gratuitamente por um ano dentro da rede da AWS. É um servidor que é gratuito, ele está acessível de qualquer lugar do planeta e te dá ali um pouquinho de recurso computacional, dá para te salvar aí, principalmente se você tiver uma maquininha velha e precisar de uma máquina um pouquinho melhor para te ajudar. Não conte que será um servidor muito parrudo, muito grande, não, porque o nível gratuito realmente é para você experimentar, para você degustar o serviço. Um dos motivos de eu ter criado esta aula aqui também é porque a primeira vez que eu criei um servidor na AWS, eu tive bastante dificuldade para encontrar aí o caminho e as informações. Então, eu coloquei aqui vários links, que nesses links você vai ter uma boa ideia do que existe, o que que é free, o que que não é, como que você cria, quais são os links, onde estão as informações, porque eu tive essa dificuldade, não sei se você vai ter essa dificuldade ou não, mas eu tive essa dificuldade, então aqui eu estou colocando de forma mais resumida aí qual que é o caminho, como que você faz tudo isso, tá bom? Nesta aula aqui, está aqui então a nossa agenda. Eu vou falar de conceitos da rede AWS, vou explicar o que que são as regiões, zonas de disponibilidade, data centers, o que que são os POPs, o que é um Direct Connect dentro de um POP. Vou falar de conceitos do Amazon EC2, falar de instâncias, um pouquinho de precificação, vai ser bem rápido, uma pinceladinha para você entender como a coisa funciona. E depois vamos para a console da AWS, criar um servidor gratuito e depois falar aí como que a gente opera este servidor, ok? Bem, esse é o canal do Rede na Prática. Eu peço que você se inscreva aí no canal, divulgue para os amigos, compartilhe, coloque em comentários, dê o seu like lá no vídeo se gostou. E vou deixar também um link para o treinamento, um treinamento oficial que eu montei, que está na Udemy. É um treinamento que fala sobre a utilização do Wireshark dentro do modelo da pilha TCP/IP, com vários exemplos práticos, tem bastante material lá para você aprender bastante aí sobre o modelo TCP/IP e também sobre o Wireshark. Bem, começando aqui nos conceitos da rede AWS. Esse aqui é um desenho público que tem lá no site da AWS. Ele explica lá qual que é o conceito, como que é a hierarquia da AWS. Ele começa lá em cima com as regions, ou as regiões. As regiões são áreas isoladas fisicamente uma da outra, e cada região do Amazon EC2 ela é projetada para ser isolada das outras regiões. Então são regiões totalmente independentes. São várias regiões aí pelo mundo. Depois a gente vai entrar num site aqui que fala a capacidade que tem hoje, a quantidade que tem hoje. As regiões elas proporcionam a maior tolerância a falhas e estabilidade possível. Ou seja, dentro de uma região você tem lá, ela está separada lá hierarquicamente. Então você vai ver que ela dentro de uma região você consegue rodar ali uma aplicação, um servidor, um data center inteiro com estabilidade, com tolerância à falha, com disponibilidade, com confiabilidade. Enfim, você consegue dentro de uma região ter lá praticamente tudo que você precisa. E essas regiões elas estão espalhadas todas aí pelo globo. A gente vai ver depois no site da AWS. E elas proporcionam também uma outra coisa, que é você poder ter, por exemplo, a sua aplicação mais próxima possível do seu cliente. Imagine que você é um provedor global, você tem uma página que é acessada globalmente, então você, ao invés de ter, por exemplo, sua página só aqui no Brasil, você coloca ela em regiões da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, enfim, para deixá-la o mais próximo possível, e aí você ajuda o seu cliente no critério de alcançabilidade, de delay, de reduzir a latência para o seu cliente. Elas são representadas por um código, cada região tem um código, então a gente tem os dois exemplos, que é o da Virgínia, nos Estados Unidos, e a região que tem disponível aqui no Brasil, em São Paulo. Dentro de cada região estão as AZs,
ou as zonas de disponibilidade. Availability Zones. Que são as AZs? Elas são locais isolados dentro de uma região. E normalmente dentro de uma região eu tenho duas ou mais zonas de disponibilidade. Elas são formadas por um ou mais data centers distintos, com rede, conectividade redundante, distribuídos em facilities separadas, ou seja, imagina, tem uma região, dentro da região tem várias zonas de disponibilidade, dentro de uma zona de disponibilidade eu posso ter vários data centers. E dentro de um data center eu posso ter lá também facilities separadas, redes separadas, enfim. Tudo isso para garantir a redundância das suas aplicações. Porém, uma dica aqui, para que a sua aplicação, para que a sua página, o seu serviço tenha redundância, elas precisam estar distribuídas em mais de uma zona de disponibilidade. Porque uma zona de disponibilidade é aquele pedaço que está tudo ali dentro, a rede ali dentro, tem o seu data center. Se eu tiver ali um apagão na região, por exemplo, por muito tempo, que o gerador não segurar, enfim, ou se eu tiver um problema, né, sei lá, um loop, alguma coisa dentro de uma zona de disponibilidade, eu posso eventualmente perder a minha aplicação. Mas uma zona de disponibilidade não afeta no funcionamento de uma outra zona de disponibilidade. Então, normalmente a gente distribui aí as aplicações em duas zonas de disponibilidade distintas para garantir redundância das suas aplicações. E normalmente a zona de disponibilidade é representada por um código da região seguido por identificador de letra. Então, no Brasil vai ter a SA-IST1A, SA-IST1B e SA-IST1C, porque hoje são três AZs dentro do Brasil, por exemplo. E os data centers, que é onde o data center é onde estão realmente os equipamentos físicos, os roteadores, os balanceadores, os switches, servidores, enfim, toda a infraestrutura, aí é o facilities, né, elétrica, gerador, ar-condicionado, tudo que precisa ali para atender um data center, eles estão fisicamente separados aí dentro das zonas de disponibilidade dentro dos data centers. Os data centers são projetados para garantir o máximo de confiabilidade e disponibilidade, como eu já tinha falado. Eles têm fontes redundantes, têm fibras dedicadas, os facilities são separados, porém, eu posso ter um problema lógico ali dentro de um data center, ou eventualmente ter um problema de elétrica, sei lá, um apagão, algum problema assim, e eu perder um data center. E tem zonas de disponibilidade que pode ter somente um data center, e tem zonas de disponibilidade que podem ter vários data centers. Daí a importância de eu ter, como eu tinha falado, as aplicações separadas em duas zonas de disponibilidade distintas, ok? Uma outra coisa aí dentro do conceito da AWS são os POPs, ou os Points of Presence, ou pontos de presença, que é basicamente onde estão as conexões com as operadoras e com os clientes. Os CDNs das operadoras, links MPLS, links de voz, de dados, internet, enfim, tudo que eu tiver ali de conexão com as operadoras, com o meio internet, com o meio físico, é feito através dos POPs. E tem o conceito de Direct Connect. São os Direct Connects? São as conexões direta com o cliente. Eu sou o cliente X, eu tenho a minha empresa, eu estou levando a minha infraestrutura para a nuvem. Não necessariamente eu preciso usar a internet. Eu posso contratar um link, é um serviço que a AWS oferece. Você contrata um link da sua empresa direto com o POP da AWS, dali ele faz a interligação, né, que é o Direct Connect para dentro da rede dele, e a sua empresa vai conversar com a AWS através desse link Direct Connect e não pela internet. Aí você pode colocar links redundantes, é um ponto aí que você pode ter até uma garantia a mais dentro da sua infraestrutura. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muito esse conceito de, nossa, pela internet pode não ser tão confiável. Então eu coloco um link lá, um Direct Connect com a AWS, que faz a conexão aí entre a sua empresa e a rede da AWS. E de lá você pode sair para a internet, por exemplo, se você quiser. Ou você pode sair para a internet dentro da sua própria empresa. Você consegue desenhar isso aqui do jeito que você achar melhor, junto aí com os engenheiros da AWS, ok? Bem, e um negócio importante aqui dentro do conceito da rede AWS é que o hardware que a AWS usa dentro dos seus data centers, ele é customizado. Praticamente tudo que tem lá dentro é customizado e construído pela própria AWS ou para a própria AWS. Os roteadores, os ASICs dos switches, os processadores de servidor, os barramentos, os balanceadores que são usados,
os storages, eles são praticamente tudo que você vai usar lá dentro da AWS, ele vai rodar, por exemplo, numa infraestrutura de VMware, ele vai ter lá o seu servidor Windows, Linux, enfim, mas ele usa aí a plataforma, o conceito Intel, por exemplo, mas não é um servidor que você compra ali numa loja e coloca aqui dentro. São hardwares customizados e construídos especialmente para o modelo da AWS. Vamos dar uma olhada aqui então nos links da AWS. O primeiro aqui ele é mais didático, mais bonito, e o segundo aqui a gente vai ver um pouco mais de números, tá bom? Bem, então esse aqui é o primeiro que mostra aqui a infraestrutura da AWS. A gente entra nele aqui, ele dá aí uma orientação, é infrastructure.aws, o link. E aqui ele vai mostrar no globo, eu vou mudar aqui a forma para a gente ver em formato de mapa, que aí ele vai falar aqui, tem um código de cores aqui, onde estão as regiões atuais da AWS, e a gente clicando em cada uma delas, então eu vou entrar aqui, por exemplo, em São Paulo, ele vai detalhar um pouco aqui quais são as zonas de disponibilidade. Ele tem aqui um código de cores, né? São as zonas de disponibilidade dentro de São Paulo. A gente vê aqui que são 3 zonas de disponibilidade. Se tiver, que no caso de São Paulo não tem, mas se tiver, tem os local zones, que é um conceito um pouco mais novo. Os pontos de presença, então dá para a gente ver aqui, dá para imaginar, né, que tem ponto de presença em São Paulo e Rio de Janeiro. E aí os pontinhos aqui que interligam é a rede, né? A rede de interligação da AWS, que a gente vê como que está ligado. Então aí tem fibras que vão aqui pelo Atlântico, tem fibras que sobem mais aqui ao oeste da América Latina, sobe lá para os Estados Unidos. E se a gente abrir aqui, por exemplo, N Virginia, a gente vai ver ali que são mais zonas de disponibilidade, né? São várias zonas de disponibilidade, que são 6 AZs, onde tem lá dentro vários data centers. E se você tiver curiosidade, quiser entrar nesse site, ele tem aqui o código, né, com as legendas explicando o que cada uma das coisas. E tem uma explicação básica aí também do que são as AZs, o que são os data centers, o que são as local zones, o que são os POPs, né? Então ele explica aí basicamente aquilo que eu já falei ali, tá? E finalmente aí a rede que interliga tudo isso. Nesse outro link, que é o aws.amazon.com barra todo esse nome grande que tem aí, ele vai falar praticamente a mesma coisa, só que ele está falando um pouco mais em formato de número, né? Então, quantas regiões existem hoje? Tem mais 3 novas regiões anunciadas que estão em implantação. São 77 AZs, 2 zonas locais, e aí 97 locais de Direct Connect, 245 países e territórios atendidos e mais de 220 POPs. Aqui fala um pouco aí do quadrante mágico do Gartner e aqui de novo ele fala ali aonde que estão, né? Você passa aqui o mouse, ele fala dentro de cada região. A Espanha, por exemplo, está em construção, tem uma outra aqui em construção em Osaka e a terceira aqui em Jakarta. E aí dentro de cada uma delas ele vai falar quantas AZs tem, ok? E aí fala aí um pouquinho de benefício, escalabilidade e flexibilidade. Voltando aqui então para a nossa apresentação, é, falando agora especificamente do EC2, o Amazon EC2. Dentro da AWS, da Amazon, nós temos ali uma variedade muito grande de serviços. E eles são chamados aí normalmente por siglas, por acrônimos. EC2 é um deles, né? E o que quer dizer Amazon EC2? É o Amazon Elastic Compute Cloud. Daí o EC2, né? Daí o 2, porque são 2 Cs. Tem vários serviços da Amazon que são assim, tem o S3, por exemplo, que usa aí o número, é uma forma aí de diferenciar os serviços com uma sigla fácil de se lembrar. Basicamente, o que é o Amazon EC2? É uma capacidade de computação escalável na nuvem. Ao invés de você comprar um servidor e colocar dentro da sua empresa, você
vamos usar o termo genérico, você aluga um servidor virtual dentro da Amazon. E aí tem vários conceitos, né? Normalmente você vai alugar um servidor que é um host que te diz que você tem X de processador, Y de memória e Z de storage, de armazenamento. Basicamente é isso. Você pode ter desde isso até o hardware dedicado se você quiser. Mas esse é o conceito básico aí do Amazon EC2, é você ter um servidor virtual. E aí, quais são os benefícios, né, de você usar o Amazon EC2? Você elimina o investimento em hardware. Você não precisa comprar hardware para o seu data center. E uma vez você comprando o hardware, também você não vai ter que, daqui a 4, 5 anos, fazer o upgrade desse hardware, comprar hardware novo. Isso quem faz é a Amazon para você. Eles que se preocupam com isso. Você te possibilita desenvolver e implantar aplicativos com mais rapidez. Ou seja, hoje, quem trabalha em empresas, principalmente quem trabalha em empresas grandes, sabe qual que é a dificuldade que você tem de comprar um hardware, faturar, nota fiscal, importar eventualmente, trazer o servidor, chegar. Normalmente o processo de compra dura aí até 6 meses. Entre você comprar um servidor e ele estar operacional dentro da sua rede. Empresas pequenas um pouco menos. Você pode eventualmente ir até lá na Santa Efigênia comprar um servidor. Mas, em nível profissional mesmo, você vai demorar aí de 4 a 6 meses para conseguir colocar um servidor operacional dentro da sua rede, principalmente se você precisar de importação. Aqui na Amazon, você vai ver que em minutos você sobe um servidor. Ponto importante: crescimento e redução de servidores, você consegue fazer isso aí de acordo com a sua demanda de negócio. Imagina o período, por exemplo, de Black Friday. O período de Black Friday, para você atender o período de Black Friday, que acontece uma vez no ano, e aí contando talvez Dia das Mães, Dia das Crianças, que você tem movimento, se for, por exemplo, um marketplace, você precisa comprar servidores para atender a demanda máxima. Então, imagina, na Black Friday você precisa, por exemplo, de 1.000 servidores, mas no dia a dia você roda com 100. Mas não adianta, você tem que comprar os 1.000 para aguentar a Black Friday. Se você pensar aí, por exemplo, um outro exemplo, a entrega de declaração de imposto de renda, ela é feita aí pico, normalmente nos últimos 3 dias, talvez o último dia é o dia de maior pico na entrega de declaração de imposto de renda. O restante do tempo, os servidores ficam lá parados. É um investimento que você fez, que você vai usar o pico, o máximo dele, somente quando você tiver a capacidade máxima ou em picos de utilização. O restante do tempo vai ficar lá na capacidade mínima, provavelmente, e você vai estar pagando isso aí. Dentro do conceito de Amazon EC2, no Elastic Cloud, você consegue fazer esse crescimento de acordo com a demanda e de forma automática, inclusive. Você programa ele, você fala quantos servidores você precisa no pico, automaticamente ele vai começar com um, dois e vai lançando os servidores até a capacidade máxima que você projetar. A infra é exatamente isso, ela não precisa ser projetada para o pico de utilização. Você projeta ela para o momento que você precisar. E principalmente dentro do dia, né? Se pensar assim, da meia-noite às 6 da manhã, eu não preciso de nada de servidor. Das 6 da manhã até o meio-dia, eu tenho uma necessidade. Do meio-dia às 3, outra. Das 3 às 6, outra. E você consegue fazer isso aí de forma elástica, crescendo e reduzindo, e você paga de acordo com a demanda, né? Outro ponto importante aí, que eu já tinha comentado um pouco ali atrás, é a distribuição global. Você pode distribuir as suas aplicações de maneira global, dentro de regiões distintas, dentro de zonas de disponibilidade distintas, de forma que você tenha o seu atendimento, vamos dizer assim, o servidor que atende o seu cliente mais próximo do seu cliente, para ele ter uma experiência melhor. Quais são os recursos aí do EC2? São as instâncias, que basicamente as instâncias são os ambientes de computação virtual, são os servidores. Vamos chamar assim, a grosso modo, as instâncias são os servidores. As AMIs, que são as Amazon Machine Images, que são as imagens de máquina da Amazon. Quando você vai criar uma máquina, ele já te dá lá várias dezenas de tipos de servidor diferentes. Tem lá, Windows 2016, Windows 2016 com SQL, Windows 2019 com SQL, sem SQL, Linux. A gente vai ver depois lá na prática, para que a gente for criar, quais são as AMIs diferentes lá que você tem para criar a sua máquina. Normalmente são modelos pré-configurados, né, para suas instâncias, e tem sempre a maioria das vezes, né, tem um empacotamento ali, que é o SO
sistema operacional, ou o SO mais aplicativos que você venha a precisar ali, a consumir. Isso estou falando de recurso do EC2, tá? Se a gente olhar aí a Amazon como a AWS como um todo, ela tem serviço de todos os tipos, só storage, só Lambda, só espaço para processamento, só servidor, máquina para usuário e por aí vai. E tem lá um outro negócio, são os tipos de instância, que são as várias configurações de capacidade de CPU, memória, storage, redes para cada uma das instâncias. Então, quando você for criar, você vai escolher qual que é a AMI, qual que é a imagem que você quer e qual que é o tipo de, vou chamar o tipo de hardware que você quer rodar. Então, basicamente, estou falando aqui que a AMI é o software que vai ter nela, tipos de instância é o hardware que eu vou ter da minha instância rodar. E isso aí é o que vai influenciar normalmente, acho que o conjunto aqui, né, das duas coisas que vai influenciar aí no preço que você vai pagar por hora, por segundo ou por utilização. E você tem dentro do EC2 também os recursos lá de segurança, de storage, de load balancers e, enfim, todas as demais caixinhas acopladas ali que você consegue colocar para os seus recursos EC2 rodarem direito. Aí os tipos de instâncias, né, que a gente tem. Vamos lá para esse site aqui que fica um pouco mais fácil da gente ver. Então aqui estão os tipos de instância do Amazon EC2. Elas são normalmente customizadas ou otimizadas para algum dos recursos que ela tem. Então ela começa aí com instâncias de uso geral, que elas têm o equilíbrio, né, entre computação, memória e rede. Tem instâncias que são otimizadas para computação, ou seja, elas têm mais capacidade aí de processamento. Tem outras instâncias que são otimizadas para a memória, ou seja, elas têm mais recursos de memória. Outras que é de computação acelerada, que aí ela usa acelerador de hardware, coprocessadores para fazer cálculos, coisas relacionadas a isso. Outras são otimizadas para armazenamento, ou seja, tem um storage maior do que as demais. E aí depois fala aqui dos recursos, né, das instâncias e também da medição de performance, que isso é o ponto crucial aqui da elasticidade da cloud, é você medir a performance adequada das suas instâncias para que você saiba aí o momento que você tem que colocar mais CPU, o momento que você tem que colocar mais memória, se eventualmente storage, que é normalmente tratado um pouco diferente, mas principalmente aqui CPU e memória você tem que olhar ali, medir a performance para saber que momento que você coloca e que momento que você tira a capacidade dela. Então é só para a gente olhar aqui, por exemplo, máquinas aí de uso geral. Sei lá, então são vários tipos de instância. Quando você entra aqui, ó, elas são chamadas aí normalmente por uma letra e um número. Aqui, ó, C5A, as R5, R5A, normalmente tem um código aí que a maioria das vezes é uma letra e um número, e eventualmente algum complemento. E aí ela fala aqui o que tem dentro de cada uma dessas instâncias, dessas máquinas virtuais, vamos chamar assim. Fala qual que é o tipo de processador, por exemplo, o AWS Graviton Custom, com núcleos ARM de 64 bits. Aí fala aqui quais são as instâncias. Dentro do código aqui A1, eu tenho as instâncias A1 Medium, A1 Large, A1 X Large, A1.2 X Large e por aí vai. E aí o que diferencia, né? A quantidade de vCPUs que eu tenho disponível e a quantidade de memória. E eventualmente, aí, por exemplo, se a gente pegar aqui, cadê otimizadas para armazenamento, ele vai falar aqui, quanto que eu tenho de storage em gigabytes aí. Dentro de uma i3 8X Large, eu tenho aí 4 vezes 1.9 SSD, 1.9 terabytes de SSD. Então aí, se você precisa de uma máquina que consome muito armazenamento, você vai aqui para, por exemplo, uma máquina tipo i3, tipo D2 ou H1. Ele fala, são processadores Intel Xeon E5, falei quais são os processadores, qual que é a largura de banda que chega e dá toda a descrição da sua máquina. Ok? Voltando então aqui para a nossa apresentação. Um outro ponto aqui são os modelos de precificação
das minhas instâncias EC2. Eu vou lá na página também, vou usar essa Amazon, da aws.amazon.com/pt/EC2 pricing, para a gente ter uma ideia lá de como que é cobrado. Então aqui nessa página a gente tem uma especificação básica aí, né, de como que é feito a cobrança, como que é a definição de preço. E aí a gente tem a primeira coisa, é o nível gratuito, né? Dentro do nível gratuito a gente tem aí 750 horas de instância Linux e Windows T2.micro, ou em algumas regiões que não está disponível T2, tem máquinas T3.micro. Uma outra forma é o pagamento sob demanda, que você paga pela capacidade computacional por hora ou por segundo que você contrata. Outra forma são as instâncias spot, que aí você paga por utilização de capacidade ociosa. Isso aqui eventualmente é uma opção bem barata para você utilizar, porém ela tem pouca garantia de que você vai ter as máquinas. Então, são máquinas, por exemplo, eu entro agora lá, se a máquina está disponível, eu consigo contratar e usá-la. Mas pode ser que daqui a pouco eu não tenha mais ela disponível. Não tenho garantia de que eu vou ter a máquina, certo? Tem o modelo de saving plans, que é o modelo de utilização de capacidade definida por hora, que você contrata normalmente por período, de 1 a 3 anos, e instâncias reservadas, que você vai lá e fala, eu quero X máquina por X tempo de uso. Um modelo bem utilizado aí, de instâncias reservadas. Fala, eu preciso aí no máximo de 100 máquinas por 30 dias. E aí você contrata isso e você vai usando aí de acordo com a sua necessidade. É, Você vai contratar por hora, né, e por máquina. E não necessariamente você vai ter que usar dentro do, eu falei 30 dias, não necessariamente você vai usar dentro de 30 dias. Você vai ter 30 dias de utilização, que você pode usar, por exemplo, ao longo de um ano. E também tem a opção aí de hosts dedicados. Você pode reservar um host físico dedicado para seu uso. Eventualmente pode ser chamado aí também de pinado. Você dedica aquele host especificamente, então ele não vai ser compartilhado, ele não vai ser, você não vai trabalhar no modelo elástico de crescer e reduzir, você vai ter aquele host sempre dedicado ali para você, ok? Eu não estou detalhando muito aqui porque não é o objetivo aqui falar de preço, mas dá uma noção aí, tá? E tem aí a questão da cobrança por segundo, e aí está o grande diferencial, né? Você pode contratar todo esse serviço, dependendo do modelo que você usar, e pagar por segundo de utilização. Então, tem um modelo lá que você usa por segundos cheios, se você não usar, você não paga. É isso no modelo de contratação que você utilizar. E tem essa vantagem aí, usou, pagou, não usou, não paga. E aí tem alguns recursos adicionais aqui também, que você pode, tem lá uma calculadora para você definir quanto que você vai usar, tem uma forma lá para você fazer uma comparação entre o que você tem hoje e como que vai ser se você usar a Amazon. Então tem tudo aí um aparato que te ajuda com isso. E um ponto interessante também, e um ponto a você se preocupar, né, é que todo dado que você tira da nuvem e traz, por exemplo, seu data center, você paga esse dado. Então, o transporte de dado da nuvem para o seu data center, ele é pago. O que você sobe para a nuvem da AWS, não, mas o que você baixa da nuvem da AWS é cobrado. Então, é uma preocupação que você tem que ter aí para quando você faz um estudo de caso, né? Um business case. Uma outra informação importante aqui também sobre os preços, né? Tem essa página aqui, que é o aws.amazon.com/pt/rec2/pricing/on-demand. Nesta página aqui, você tem aqui por região e por tipo de recurso, quanto que você vai pagar eventualmente para usar essa máquina. Então deixa eu navegar aqui, eu tenho praticamente todos os tipos de instância, e ele fala também dentro de cada tipo de instância quais são os recursos que ele tem, né, de vCPU, de ECU, de memória, o tipo de armazenamento que você pode ter na instância e qual que é o valor aproximado por hora. Então, normalmente aqui vai ser uma máquina simples, vai ser aí em milésimos de centavos de dólar por hora. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, uma máquina T3 Nano, vou fazer uma conta rápida aqui. Custa isso aqui de centavos por hora, se eu colocar vezes 24 horas,
vezes 30 dias, eu vou pagar aí $6 por mês para usar uma máquina como essa aqui. Obviamente, você vai aumentando a capacidade da máquina, você vai aumentando aí o valor dela, né? Mas para ter uma ideia aí que pensando em negócio, pensando em máquina que vai atender um negócio, você vê que acaba sendo algo bem interessante. E aí tem a opção também, se você está usando Linux, se você está usando Windows, né, quais são os preços, se você está usando Windows com SQL Standard ou Windows com SQL Web. Então tem aqui muito fácil você ver aqui o valor de cada uma das máquinas. E tem mais uma informação importante aqui que é o que mais, né? Por exemplo, eu falei lá da transferência de dados, você paga. Se você está jogando dado para dentro de uma instância, você não paga nada. E se você tirar até 1 GB por mês de dentro de uma instância, você também não paga nada. A partir daí, você vai pagar de forma gradual e assim, à medida que vai crescendo nesse tráfego, vai reduzindo o valor por gigabyte. Obviamente, você vai gastar mais porque você está trafegando mais. E aí fala, se você trafegar, por exemplo, da Amazon para a internet, da Amazon para a Amazon CloudFront, para outros pontos aí. Então, para cada ponto você paga uma informação. Então, esse dado é bem relevante quando você está fazendo o seu business case, tá bom? E aí fala, ó, qual que é o valor para IPs elásticos, endereço IP da operadora, o Elastic Load Balancer, que é o ELB, se você for utilizar. Então, tem todos os valores individuais aqui para você criar o seu business case. E tem uma forma também, aí é um negócio mais profissional, você vai ter que falar com a AWS e tudo, e você tem lá uma calculadora para fazer o custo da sua aplicação, do seu servidor, que você vai ter na nuvem. Então eles fazem ali um cálculo de quantos servidores você vai precisar, quantas instâncias, o tipo de instâncias, tem o sistema operacional ou não, quanto que você vai sair de dado de lá, o quanto que vai subir e baixar de dado, o que você vai ter de storage. Então tem uma calculadora que te dá um custo aproximado por hora, por mês, por ano, ou até 3 anos para você contratar isso. Tá? E à medida que você contrata mais, ou seja, por mais tempo, você reduz o valor também. Bem, aqui vamos enfim para a prática, né? Vamos então criar um servidor na AWS desde o zero. Vou explicar como você faz desde criar uma conta, como que você cria uma máquina, quais são os passos que você tem que seguir. Nós vamos seguir aqui passo a passo juntos, ok? Eu vou ensinar agora como que você cria um usuário na AWS, tá bom? Você vai entrar lá no site aws.com ou vai procurar no Google assim, e ele automaticamente vai te redirecionar para aws.amazon.com/pt, baseado aí na localidade que você tiver. Então, se você estiver vindo de um endereço brasileiro, ele vai te redirecionar para esse endereço. Você pode vir direto aqui em Faça Login no console. Se você já não tiver uma conta, obviamente, né? Faça login no console. Ele vai abrir aqui algumas opções para você entrar, caso você tenha já um usuário root, um usuário do IAM, ou se for o caso aqui, que você não tem uma conta, ele te direciona a você criar uma nova conta na AWS. Então você vai colocar aqui o endereço de e-mail. Ele já fala aqui que as contas da AWS incluem 12 meses de acesso ao nível gratuito, incluindo o Amazon EC2, que é o que a gente está vendo, o S3 e o DynamoDB. E aí tem os termos lá em aws.amazon.com/free. Então eu vou criar aqui o meu e-mail. Vou usar aqui o e-mail do Rede na Prática. Atenção é que a senha ela tem que cumprir esses requisitos aqui, tá? Ter no mínimo 8 caracteres, pelo menos essas são as regras de hoje, né? Talvez amanhã seja diferente. Incluir no mínimo 3 caracteres, sendo maiúsculo, minúscula, números simbólicos, não alfanuméricos, e não pode ser idêntico ao nome ou endereço de e-mail da sua conta na AWS, ok? E aí, uma vez colocada a senha, ele vai te pedir para você criar o nome de uma conta. Você escolhe um nome aí para sua conta. Eu vou chamar aqui de Rede na Prática. Depois você consegue alterar isso também, tá? Vou dar um continuar aqui. E aí eu vou cair aqui
tela de informações de contato. Você precisa preencher todos esses campos aqui para poder continuar, tá bom? E aí tem dois tipos aqui, você pode fazer profissional ou pessoal. Em que os dados mudam aí se for o pessoal ou o profissional. E uma vez terminado de preencher, você vai lá e criar conta e continuar. E aí, quando você terminar de preencher e clicar lá em continuar, você vai cair nessa tela aqui para informações de pagamento. Você vai ter que preencher o seu número de cartão de crédito ou débito aqui nesse caso. Eles vão te cobrar €1 ou $1 no seu cartão de crédito, vão te devolver esse dinheiro, mas a questão aqui é, eles precisam ter um cartão de crédito cadastrado caso você ultrapasse lá os limites que eles te dão de gratuidade nessa conta que você está criando. Se você passar, eles vão te cobrar. Uma vez preenchido, você vai clicar na opção verificar e adicionar. E aí ele vai pedir para confirmar a sua identidade. Aí você escolhe aqui uma chamada de voz, uma mensagem de texto, coloca o número do celular, preenche o código e dá o enviar SMS. Receber então um SMS com um código de verificação. Você vai digitar esse código aqui e clicar em verificar código. Pronto, sua conta está criada. Aí ele vai cair aqui numa outra tela, né, que você selecionar aí um plano de suporte. Você pode ter a conta gratuita com um plano de suporte se você preferir assim, tá bom? No meu caso aqui eu vou seguir com tudo gratuito. No plano básico, que é o gratuito, ele não deixa de ter um suporte, tá bom? Só que é tudo por e-mail, você pode acessar fóruns, é um negócio mais básico, assim, é bem básico. E você pode ter até aí o plano business, que é o atendimento, suporte técnico 24/7, 7 dias por semana, tempo de resposta em 1 hora e tudo mais, tá? Então eu vou selecionar aqui o gratuito e vamos seguir com esse aqui. Pronto, chegamos aqui à conclusão, criamos uma conta na AWS e agora vamos na parte de entrar na console da AWS. Bem, agora que a gente já tem a nossa conta criada, eu já tenho agora acesso à AWS, já tenho uma conta criada, eu vou explicar como que a gente cria um servidor, e aí eu estou criando um servidor gratuito, mas esse modelo que eu vou usar aqui é o mesmo modelo que você usa para criar qualquer servidor dentro da console EC2. Se você tiver uma conta que é uma conta paga, você vai entrar lá, você vai fazer basicamente esses mesmos passos aqui que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou usar esse link aqui, eu vou entrar já já nele, mas o que basicamente a gente vai fazer? A gente vai escolher uma região, executar uma instância, vai escolher a instância, qual que é o servidor lá, o pacote que eu vou utilizar. A gente vai falar dos filtros. Eu vou escolher qual que é o tipo de instância. No meu caso aqui eu vou escolher o Free Tier, que é a instância gratuita. Eu vou configurar os Instance Details. Depois eu vou colocar Storage. No caso aqui, o nível gratuito te dá direito a 30 GB máximo de utilização no mês. Posso configurar tags ou não. Vou configurar lá o Security Group para eu conseguir acessar essa máquina via Remote Desktop. Review e depois vou falar das credenciais, como que eu gero aí as credenciais para entrar no meu servidor gratuito. Então a gente vai usar esse link aqui, um link meio grande ali, mas a gente vai ver lá na prática como que entra nisso aqui, tá bom? Bem, uma vez que eu tenho a minha conta criada, quando eu tentar entrar na console, eu vou cair nessa tela aqui se eu já não estiver logado. Então eu vou usar aqui o meu usuário. E aí, colocando aqui a minha senha, eu vou entrar na console da AWS. Eu caí aqui então dentro da console de gerenciamento. A primeira coisa, né, que a gente tem que fazer aqui é ver em qual região que a gente está conectado. No caso, eu estou conectado em Estocolmo, eu não quero Estocolmo. Quando você clica aqui, ele vai te mostrar aqui todas as regiões disponíveis. A maioria das regiões aqui você já consegue acessar, tem algumas que você tem que habilitá-las. No meu caso aqui da América do Sul,
ela já está habilitada, então eu vou clicar aqui, ela vai abrir a console da América do Sul. Então aqui estou em São Paulo. E aí o serviço que eu vou usar vai ser o EC2. Se a gente abrir aqui nessa parte de serviços, eu vou ter aqui praticamente todos os serviços que eu tenho disponíveis aí para a AWS, tá? Obviamente, só alguns deles são gratuitos, mas aqui é o lugar que você usa para controlar os seus serviços contratados com a AWS. No nosso caso aqui eu vou usar o EC2, posso clicar aqui ou eu posso vir aqui, que são os serviços acessados recentemente. Na maioria das vezes, se você estiver usando sempre o EC2, vai estar aqui disponível. Aí abrindo aqui o painel EC2, é um painel um pouco diferente aqui, né? É novo esse painel. Se alguém já usou alguma vez, vai ver que é um pouco novo essa carinha que ele está usando aqui. E seguindo lá o que a gente estava se propondo, a gente vai criar uma nova instância. Aquele, só para saber, né, ele tem aqui um painel rápido aqui que mostra quantas instâncias estão em execução, quais são os security groups que eu tenho, quais são as instâncias, quantos load balancers, enfim, dá aqui um resumo de tudo que eu tenho instalado e o que está rodando, tá? E fala lá do VPC, que é a configuração de rede, enfim, tem um painelzão aqui que mostra de forma rápida tudo que você tem configurado. Para a gente criar uma nova instância, a gente vai vir aqui em executar instância. Como eu não tenho nenhuma, eu vou executar instância. E aí, clicando aqui, eu vou cair na tela de escolher a AMI, ou seja, escolher uma instância. E aí, ele já vai cair aqui, tá vendo, no Quick Start. Eu posso, por exemplo, se eu já usar essa conta, já tiver criado outras instâncias, eu posso salvar as minhas instâncias e deixar elas aqui pré-customizadas para eu escolher. Eu tenho lá, por exemplo, três tipos de instância: uma Windows 2016, uma 2019 e uma Linux. Eu posso deixar elas criadas aqui, eu só clico nelas e starto elas. No caso aqui eu não tenho, estou no Quick Start, que ele mostra aqui praticamente tudo o que tem disponível aí. E ele mostra aqui, ó, em destaque, o que é elegível para o servidor gratuito, que é o que eu posso usar lá por um ano, 750 horas por mês. E aí, ó, descendo, a gente tem aqui praticamente uma gama bem grande aí de tipos de servidor. Então, aqui falando dos filtros, né? Se eu, por exemplo, vier aqui e colocar Linux, ele vai me trazer aqui todas as instâncias que são Linux, qual que são as versões aí disponíveis, né? Versões customizadas da própria Amazon, tem Red Hat, tem SUSE e por aí vai. No meu caso aqui eu quero Windows, se você escrever Windows, ele vai trazer também as instâncias de Windows. Eu vou usar aqui para máquina gratuita, um servidor Windows Server 2016 base, porque ele é mais leve, vamos dizer assim. Como eu tenho os recursos de máquina que eu vou ter vão ser poucos, vão ser limitados, quanto menor for a complexidade do sistema operacional, e já estou falando aqui do Windows Server 2016, que é complicado, mas eu vou usar aqui o 2016 básico, aquele com quase nada instalado nele, ok? Então aqui vem Select, ele vai então aqui para a escolha do tipo de instância. E aí ele vai falar quais são as instâncias que eu tenho disponíveis. Eu posso, por exemplo, mudar aqui a instância que eu quero, né? Então, se eu quiser que, por exemplo, instância C5, sei lá, ele traz aqui todas as instâncias C5 e fala qual que é o tipo, quantas vCPUs tem disponível, quanto tem de memória e por aí vai. Mas, obviamente, isso aqui vai ter um custo, né? Então, eu vou aqui na T2, que é aqui tem a disponibilidade para gratuidade, vamos dizer assim, que é onde posso criar aqui meu servidor gratuito de teste. E ele fala aí, que é o Free Usage Tier? É uma máquina que eu posso usar ela por 12 meses, respeitando as 750 horas
de microinstância por mês e também os demais itens, né? Principalmente aí o de storage, que são 30 GB. Se você exceder, você vai ter que pagar por isso. E é por isso que quando a gente criou lá a conta, ele pediu para você colocar um cartão de crédito. Se você for lá, por exemplo, lançar mais uma, duas, três máquinas, você vai pagar por isso. Então, ou se você aumentar a capacidade do seu storage, você vai pagar por isso. Então, eu aconselho seguir aqui sempre, se você quiser, né, obviamente uma máquina gratuita, você siga aqui os passos que eu vou te mostrar, que ele vai, se você não fizer nada diferente, ele vai te dar isso, uma máquina T2 ponto micro, que é uma máquina que tem aí uma vCPU e 1 GB de memória somente. Daí a importância, né, de você ter um sistema operacional leve, ter aplicações leves, com os 30 GB lá de storage que a gente vai colocar nele. Então, prosseguindo aqui, escolhi a máquina, vou seguir para as configurações de instância details, os detalhes aí da instância. Vou ter aqui o número de instâncias, eu posso aqui criar várias, eu posso inclusive colocar aqui já num grupo de auto-scaling, que é aquele que vai crescer de acordo com a necessidade. Eu não vou mexer nisso, vou deixar somente uma instância. Na rede, ele já tem aqui um VPC, que é o default, eu não vou criar um novo. Eu posso eventualmente criar aqui um novo, mas que é o VPC, basicamente, a grosso modo, é uma VLAN que eu crio dentro da rede da Amazon. A subnet também não vou mexer nisso. Na verdade, não vou mexer em nada aqui, tá? Não vou mexer nisso, mas eu posso criar uma subnet diferente. E aí, se eu estiver, por exemplo, colocando em conexão com a minha rede, aí eu vou começar a associar isso aqui com aquilo que eu tenho dentro de casa. Tem uma rede 926800. Eu vou colocar aqui essa subnet, eu vou criar para interligar com a minha rede, tá? Não é o caso aqui, eu só estou nesse momento criando uma máquina virtual gratuita. Próximo passo é para você adicionar o storage. Ele já traz aqui por default 30 GB, é um disco SSD de General Purpose, o GP2. Eu não vou mexer nisso aqui também. Ele fala que é capacidade, né, em IOPS aí, quanto que sustenta, quanto segura esse disco, a capacidade dele, e você pode eventualmente criptografar ou não esse disco. Também não vou mexer em nada. E ele fala aqui, ó, o Free Tier Eligible são 30 gigas de EBS General Purpose, SSD ou magnético, ou storage magnético. Então, ele está falando que é o GP2 ou magnético se você quiser aqui, mas eu não aconselho porque o SS2 aí é melhor, né? Mas você pode ter também o magnético caso tenha alguma necessidade específica. O próximo passo, eu não vou mexer em nada aqui também, tá? Próximo passo é adicionar tags. Eu posso adicionar tags aí para facilitar minha busca, caso eu tenha muitos servidores. Como não tenho aqui, é um só, eu vou deixar sem tags nenhuma. O Security Group é um grupo que você cria para colocar a regra. Basicamente é a configuração de firewall que você vai colocar na frente dos seus servidores. O que eu vou fazer aqui, que já vem de propósito geral criado, é a regra de RDP, que é para você poder permitir que você acesse ele via MSTSC, ou Remote Desktop, para você capturar a máquina. Ele já sugere que você crie essa regra, eu vou deixar criada, mas você pode aqui criar regras de acordo com a sua necessidade. Tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar todo o tráfego, todo o TCP, todo o DP, tráfego de DNS, de HTTP, sei lá, tudo que você quiser acessar para dentro dessa máquina, dela para fora ela vai ter acesso full, mas de fora para dentro dessa máquina você tem que especificar o que você quer, tá bom? Se você quiser, por exemplo, pingar a máquina, você não vai pingar ela da internet, você vai ter que criar uma regra aqui para responder a ping. Eu não vou mexer também. E aí um ponto que ele traz aqui, um warning, é o seguinte, ó, ele fala que você está permitindo aqui que qualquer um acesse essa máquina. Você pode vir aqui, por exemplo, só vou acessar da minha rede interna. Você coloca o IP da sua rede, IP válida da sua rede. Ou se você tiver um Direct Connect, você consegue colocar aqui também que especificar que você vai acessar somente da sua rede interna. No meu caso aqui, e como é o caso que a gente está criando aqui um servidor, uma máquina para ter acesso de qualquer lugar do planeta, você é obrigado a deixar o 000 aqui, ou você fecha essa regra
E toda vez que você for acessar, você vê qual que é o seu IP e entra aqui e libera, tá? Finalmente, Review and Launch. Ele vai trazer aqui quais são os detalhes, né? Então, estou criando aqui um Windows Server 2016 base, falar lá qual que é o código da AMI interno dentro da Amazon. Ele é Free Tier Eligible, fala qual que é a instância que eu estou usando, qual que é o Security Group, tem os detalhes aqui da instância, se eu quiser olhar, qual que é o storage que está usando, lá, 30 GB de EP2, e as tags que eu não criei aqui no caso. Finalmente você dá um Launch. Aí vai cair num ponto importante, que são as credenciais. O que é isso aqui? Ele vai gerar uma chave para você poder acessar o seu servidor. Sem isso aqui, você não vai poder acessar o seu servidor. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar um novo par de chaves. Caso você já tenha um servidor, você pode usar aqui uma chave que já existe. No meu caso aqui é um servidor novo que não tem outro, eu vou criar um novo par de chaves. E eu vou colocar aqui um nome para essa chave. Vou chamar aqui de EC2 Rede na Prática. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o download dessa chave para eu poder acessar depois. Tá bom? Ele fez download aqui ó, da EC2 redenapratica.pen. E aí, maravilha, está criado aqui a minha máquina. É só dar aqui o Launch Instance que ele vai criar essa máquina. E aí ele vai falar que está criando a máquina. Daqui a pouco ela está criada. Eu vou aqui no View Instance, mas você pode ir também aqui no Serviços, EC2, ele vai abrir de novo lá o painel. E aí ele vai falar quantas instâncias estão em execução. Por enquanto não tem nenhuma. E aí vamos lá já para o operacional da coisa. Bem, só para passar aqui na minha apresentação, né? Aqui são os pontos aí que a gente tem para visualizar, mas vamos ver lá na prática como que a gente faz tudo isso. Voltando aqui para o meu painel, detalhe, né, que agora a gente viu aqui que ele tem algumas coisas a mais aqui. Então ele apareceu aqui, eu tenho uma instância criada, eu tenho um par de chaves, eu tenho um volume, e aí para cada um desses itens, se eu clicar aqui, ele vai abrir e vai cair lá no item relacionado que eu criei. Por exemplo, eu cliquei em volumes, ele vai dizer aqui que eu tenho um volume de 30 GB GP2 criado. E aí ele dá os detalhes aí, né? Ele é não criptografado, né? Porque eu criei com essa opção. E toda vez que você entrar em cada uma das opções, você tem aqui embaixo uma tela de detalhamento, né? Desse item que você está entrando. Então tem aqui o monitoramento dele, qual que é a banda que está usando, throughput, de escrita, de leitura e por aí vai. Tem todo um histórico aqui para você controlar, tá bom? Mas aí o nosso objetivo é ir lá no painel EC2, olhar as instâncias que estão em execução. Então, caindo aqui nessa tela, eu vou ter aí praticamente todas as instâncias que eu tenho criadas. No caso aqui, eu criei uma só, ele vai trazer o detalhamento dessa uma. Mas se eu tiver aqui 1000 instâncias, ele vai dizer aqui o status de todas as 1000 instâncias. Aqui ele vai trazer o nome da instância, que eu não coloquei ainda. Qual que é o estado da instância, então ela está executando. Qual que é o tipo de instância e qual que é o status dela nesse momento. Ela está inicializando. Então está sendo criado aí um servidor. Ela não tem nenhum alarme. Qual que é a zona de disponibilidade? Lembra que eu falei lá que ele tem uma letra no final? Isso aqui está na zona de disponibilidade, está dentro da região, né? SA East 1. Se a gente olhar aqui, SA East 1 é América do Sul, São Paulo. E o C, que significa que está na terceira zona de disponibilidade. Tem lá A, B e C. Depois tem aqui qual que é o IP público, qual que é o IP privado, monitoração, tem todo aí o detalhamento desta máquina, tá bom? Enquanto ela carrega, eu vou abrir aqui embaixo só para a gente ver o que tem aqui. Fala aqui embaixo quais são os detalhes, né? Então tem aqui qual que é o endereço. Um ponto importante, toda vez que eu reinicializar essa máquina, que eu parar ela e começar ela de novo, ela vai mudar isso aqui, tá? O endereço IP público e o DNS público. Só para ficarem atentos com isso. Então, eu estou acessando essa máquina agora. Se eu for lá e parar e reinicializar a máquina, ela vai reinicializar com outro IP, na maioria das vezes. Falei qual
quais são os itens de segurança dessa máquina, redes, informação de redes, né, que tem um IP privado, tem um IP público, qual que é o VPC que ela está. Falei do armazenamento dela, a gente já viu lá atrás. O status da máquina, ela continua aqui inicializando. E o monitoramento dessa máquina. Ainda não vai ter nada aqui porque ela não está startada, mas a gente vai ter aí, se a gente olhar lá na nossa apresentação tem isso, mas ela vai basicamente ter aqui a utilização de CPU, vai ter a utilização de redes, quanto que saiu da sua rede em bytes, né? Esse aqui é um ponto importante. Aqui, saída de pacotes também na sua rede, a leitura de disco, operação de... Depois a gente volta aqui quando a máquina estiver criada. Bem, voltando aqui então, se a gente olhar aqui a verificação do status, fala aqui que já executou aqui 2 verificações, foi aprovada, essa máquina está executando. Olhando dentro dessa console aqui, só falando do operacional dela, né, então a gente vai ter aqui, o primeiro ponto é, se eu tiver mais de uma, vão aparecer aqui várias máquinas, e para eu mexer em cada uma delas, eu preciso selecioná-las. Eu tenho a opção de selecionar todas, né, que no caso aqui só tem uma, mas você pode selecionar e fazer em lote aqui, subir máquina, deletar máquina, enfim. Mas eu venho aqui basicamente, eu seleciono ela e vou no estado da instância. Eu posso interromper essa instância, ou seja, eu parar ela, né? Basicamente ela está funcionando, eu vou parar. Eu posso reinicializar essa instância e eu posso encerrar essa instância. Se eu encerrar a instância, ele mata e tudo que tiver nela, ela morre e nunca mais eu consigo recuperar. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Ó, ele fala aqui uma mensagem. Se você terminar, encerrar, na verdade não é terminar, se você encerrar essa instância, ela morre de vez e você nunca mais vai recuperá-la e nem o que tiver lá dentro dela, tá bom? Então fiquem atentos com essa opção aqui. E aí tem outro ponto aqui, né, dentro de ações, você consegue visualizar detalhes da instância, que é basicamente aquilo que tem ali na parte de baixo, né? Te mostra aqui praticamente tudo que tem de detalhe aí na instância. Vamos selecionar ela de novo. Tem aqui, você pode gerenciar o estado dela, configurações, monitoramento, enfim, você consegue ver aqui praticamente, tem uma console completa que você vê praticamente tudo que você tem nessa máquina, tá bom? Bom, e aí finalmente vamos acessar essa máquina que a gente criou. A partir de agora eu tenho 750 horas por mês, que é praticamente as 24 horas por dia, dentro de 12 meses para usar essa máquina. A máquina está disponível para mim. E como que eu acesso essa máquina? Através de uma ferramenta que é o MSTSC, que na maioria aí dos Windows ela já vem instalada. Ou se você tiver, por exemplo, no seu celular ou no tablet, você tem algumas ferramentas, você pode baixar lá no Play Store ou na Apple Store. Remote Desktop Connection, tem uma da Microsoft, que normalmente é a que eu uso, que é uma muito boa, mas você pode usar aí a que você achar melhor para capturar essa máquina remota. Isso porque eu criei uma máquina Windows, né? Se você criar uma máquina Linux, você vai ter a opção de acessar a console dela, ou você pode acessar também via SSH, e aí o importante é que quando você liberou as políticas de segurança, tem que ter liberado o SSH para você poder acessá-la. Ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou executar aqui o mstsc. Ele vai abrir essa telinha aqui. E aí eu preciso recuperar aqui as informações da minha máquina para eu poder acessar, certo? Eu vou aqui mostrar mais opções, que é exatamente o que está mostrando ali no fundo da minha tela. Eu vou precisar aqui então do nome do servidor, do usuário, senha, vou ter que configurar a experiência, o que eu quero de recurso local. E importante, né? Eu sempre dou a dica de salvar essa conexão para você não precisar toda hora ficar colocando uma senha nela. Então, vindo aqui para a minha instância, ele vai me dar aqui qual que é o DNS IPv4 público. Ou seja, qual que é o endereço da minha instância. Esse nome grandão aqui. Eu venho aqui, copio ela nessa opção e vou usar aqui no nome de máquina.
O usuário vai ser sempre administrator. Mesmo que você tenha mudado, via de regra vai ser sempre usuário administrator. Eu vou permitir aqui que salve as minhas credenciais e vou mandar conectar na minha máquina. Aí ele vai perguntar se eu confio nessa conexão ou não. Vou mandar conectar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pedir aqui a senha para você conectar nessa máquina. E aí é o ponto, né? Qual que é a senha? Eu não vi lá uma senha, né? Não recebi uma senha. Eu criei uma chave, né? E a partir dessa chave é que eu vou criar a senha. Então, como que eu faço isso? Para eu fazer isso, para obter a minha senha, eu tenho que voltar aqui na minha console, eu vou aqui na opção de conectar, e aí ele vai dar aqui o gerenciador de sessões, isso aqui se for uma instância Linux, ou se for um cliente RDP, que é o jeito que eu estou conectando, você vai ter que obter a senha. Tem uma outra opção aqui também que é importante, se você não tiver o MSTSC, você pode fazer o download do MSTSC aqui nessa opção. Você pode fazer o download aqui do arquivo, caso você não tenha na sua máquina. Caso você for lá no seu executar, escrever MSTSC e não vier nada, você pode fazer o download aqui e instalar e fazer a conexão a partir desse download que você fez. No meu caso, como eu já tenho, eu vou ver aqui então no obter senha. Para essa máquina aqui, eu vou usar o administrator, né, que eu já tinha falado, e vou obter senha. Como que eu vou obter essa senha aqui? Ele está falando, ó, tem um par de chaves associadas a essa senha, e ele chama EC2-rede na prática, que eu baixei ele. Então, onde que eu vou fazer? Vou achar na minha pasta de downloads, achei aqui o EC2 rede na prática.pen, vou abrir, e aí ele vai trazer aqui a chave que foi criada e eu vou descriptografar a senha. E aí o que ele me deu aqui? Uma senha, que é a senha que eu vou usar na minha conexão. Vou copiar ela aqui e vou voltar lá para a conexão do MSTSC. Um detalhe, né, que eu vou fazer aqui, vou voltar um passo, vou cancelar isso aqui, eu vou salvar essa minha conexão. Eu vou salvar como, para eu ter o caminho aqui, eu vou lá na pasta de downloads, vou chamar lá de EC2 rede na prática. Ele vai chamar EC2 rede na prática.rdp. Salvei a conexão. E aí só mais um detalhe aqui antes da gente conectar, são as configurações que eu tenho aqui, por exemplo, de exibição. Então qual que é o tamanho aqui da tela que eu vou usar. Se eu tiver mais de um monitor, eu tenho que marcar a opção para usar todos os monitores. Qual que vai ser a qualidade, da intensidade de cores da sessão remota. Você pode colocar alta ou baixa. Outro ponto são os recursos locais que você vai utilizar. Então, você pode, por exemplo, configurar sua impressora para utilizar dessa máquina remota, área de transferência. É importante você copiar, fazer um Ctrl+C lá e Ctrl+V aqui de texto, por exemplo. E outro ponto é a experiência. Você pode configurar aqui desde um modem de 56K até uma LAN 10 MB superior. Normalmente, se você deixar para detectar aqui, ele detecta. Mas a diferença é a seguinte, se você colocar aqui, por exemplo, LAN, ele vai permitir tudo isso aqui. Se você colocar um modem de 56, ele vai tirar tudo. E aí, de acordo com a sua conexão, ele vai especificar alguma coisa aqui para dizer aí qual que vai ser a qualidade que você vai utilizar. Eu vou salvar de novo isso aqui, que eu já tinha salvado uma vez, vou salvar a conexão de acordo com tudo que eu especifiquei. Um ponto importante aqui também dentro de recursos locais é que você pode, por exemplo, mapear as suas unidades locais. E aí, a partir do Explorer, o Windows Explorer da máquina remota, você consegue copiar arquivos para cá e vice-versa. Se você não quiser isso, eles marcam essa opção unidades, ok? E aí vamos lá no conectar. Eu vou colar aqui a senha. Ele não abre a opção. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ele normalmente não abre a opção aqui de colar, você vai ter que colar com o Ctrl V. Dá a opção lembrar-me, ok. E estamos lá na nossa máquina remota. Quando ela inicializar a primeira vez, ela vai, como um servidor normal, ele vai fazer aí todas as configurações personalizadas da máquina até liberar aí. Eu estou numa conexão baixa aqui, então provavelmente não vai trazer fundo,
Ele não vai trazer aqui muita customização, muita opção para eu ter de navegabilidade, até porque um servidor também não tem lá muita coisa para ser configurada, tá? Vou dizer aqui que não, estou numa rede pública e estou aí com a minha máquina instalada. Aí, trouxe um fundo de tela aí que fala aí, o mais básico possível, né? Qual que é o nome do hostname, qual que é o instance ID da máquina, informação de IP, qual que é o tipo de instância, é um padrão aí que a AWS coloca nos seus servidores, para ficar um pouco mais fácil de você identificar qual que é a arquitetura e quanto que você tem de memória. Para quem não conhece, nessa telinha de cima aqui você consegue ver aqui quais são as informações da sua conexão. Então ele fala aqui qual que é a qualidade da conexão. E tem uma opção também para você fixar ou desafixar a barra de conexão. Então, se você colocar o desafixar, ela some, depois você tem que voltar lá para aparecer de novo. Se você deixar marcado, ela não vai sumir ali de cima. Bom, e aí é navegação normal aqui. Você tem um servidor, é um servidor com um processador, 1 GB de memória, não dá para fazer muita coisa, muito milagre com essa máquina. O que eu faço normalmente, né? Eu tenho uma máquina remota que eu uso normalmente. Eu tenho o pacote Office instalado nela, funciona bem. Você pode colocar aí um OpenOffice também, que roda talvez até um pouco melhor. Eu tenho normalmente o Acrobat Reader, normalmente eu deixo instalado isso nela, porque é bastante útil. E coloco lá um navegador, ela vem com o IE, coloco lá normalmente um Chrome, ou você pode colocar algum outro navegador para poder navegar na internet. E aí a gente vai ver aqui que, executando o Windows Explorer, que eu tenho um disco local de 30 GB, que já está aí com a metade da capacidade dele utilizada com o sistema operacional. E aí o que eu tinha falado lá, que você, deixando marcado, você consegue mapear aqui o seu disco. No caso dessa máquina free, os dados que você tirar de lá, pelo menos o que eu fiz até hoje, eu nunca fui cobrado, tá? Ele não cobra aí os dados que você baixar, até porque você não vai conseguir fazer um tráfego muito grande aí de dados, tá? Mas, até onde eu vi aqui, eu nunca paguei nada de dados trafegados. Porém, se você aumentar disco, se você lançar uma nova máquina, se você fugir muito aqui do que tem do padrão, no final do mês vai vir uma fatura no seu cartão. Então fiquem atentos com isso. É uma máquina gratuita, salva a vida muitas vezes aqui. Funciona Office, funciona a navegação, não tão rápida, mas funciona. Tem um negócio legal também que é o seguinte: se você tiver algum serviço em nuvem, né, de armazenamento de arquivo, por exemplo, um OneDrive ou o próprio Google Drive, você consegue dessa máquina navegar. Então, imagina que você tem em casa um link de internet pequeno, né, que você, por exemplo, para baixar um arquivo seja pesado, se você vier aqui na sua máquina remota, você vai baixar muito rápido porque ela tem um acesso à internet muito rápido. E você consegue manusear tudo aqui, usando aqui, mapeando as suas conexões de nuvem. Então você pode colocar aqui o acesso para o OneDrive, você mapeia o OneDrive, você consegue colocar aqui, mapeando lá, instalando o Chrome, o seu Gmail, o seu Google Drive e fazer isso aqui uma máquina de trabalho remota. Principalmente para quem tem aí uma maquininha velha, você pode usar essa máquina aqui remotamente, vai te dar uma boa ajuda aí. Eu tenho, aí só para exemplificar, eu tenho aqui um netbook bem velhinho, bem fraquinho, mas que eu uso uma máquina remota na Amazon sem problemas nenhum. Ok? Bem, chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Espero que aproveitem bastante essa aula para entender como funciona basicamente, né, pelo menos a AWS, a rede AWS Amazon, e que se precisar de um servidor gratuito, você tem aí mais uma opção, tá bom? Espero que curtam aí o canal, me acompanhem, tem o canal também no Facebook, no Instagram, entrem lá, curtem. Estou fazendo esse conteúdo tudo aqui para ajudar quem precisar, quem for necessário. Tá bom? Maravilha. Espero vocês na próxima aula. Até lá!